porque quando a gente olha o valuation, mesmo das Magnificent Seven, que era um pouco maior do que o do índice como um todo, né? Era alto? Era. Mas a gente está falando de empresas ali que são excepcionais, super Sim. geradoras de caixa. E aí, pô, todo mundo que tem receio de investir lá fora sempre fala, né? Pô, tá caro. Tanto o S&P como as empresas, né? Essas empresas em si. Mas é uma questão que elas também têm uma qualidade maior, né? Do que, Sim. por exemplo, você vai comparar anos 2000, a maior parte era financeiro do S&P. Né? E aí banco, né? Você vai comparar o valuation de um banco com o de Microsoft, pô, diferente. Um ROI muito mais alto, uma geração de caixa maior. Então, tem esse ponto. Eu acho que se continuasse a trajetória que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos, vamos supor que a gente tenha mais 3 anos de bolsa subindo 20%. Aí, pô, eu acho que eu estaria meio... Tá, é um pouco demais, né? Que seria parecido com o que aconteceu no final dos anos 90, ali 94 para frente, que aí foram uma sequência de anos onde a bolsa americana subiu dígitos duplos, né? E aí ocasionou a bolha. Eu acho que tinha bolhas em single names, assim. Acho que tinha empresa no começo do ano, não sei se vocês acompanharam, computação quântica. Sim. Desde que o Google soltou aquele paper no ano passado, tinha a Rigetti, que subiu 10 vezes, outras empresas desse setor, todas multiplicaram assim em um mês por 10 e corrigiram. Você tinha a Palantir também, que é uma Sim. empresa muito de pessoa física nos Estados Unidos, né? Assim, e tem uma base parecida com o que é a Tesla, né? São pessoas que são apaixonadas pela empresa, talvez tinha subido muito, né? A gente, inclusive, tem posições na carteira que também são adoradas por pessoas físicas e acabaram subindo muito. A gente reduziu algumas posições nesse começo de ano. Mas eu acho que ainda não estava no estágio bolha, porque o ponto de partida, né, o valuation ainda não estava desproporcional. Estava alto, estava ali um desvio padrão acima da média para a maioria delas, né? Talvez Tesla estava um pouco maior, ou Nvidia, obviamente, se você pega o histórico, estava maior, mas com razão. Mas não foi uma correção tão grande para chamar de bolha, né? 10% ainda de queda, acho que está dentro da racionalidade normal da média do mercado anual. E acho que ainda está no começo, né? A gente ainda está vendo o que subiu nesses primeiros 2 anos, majoritariamente a infraestrutura. Sim. Então, que nem nos anos 90 a internet começou a crescer, o que subiu na época foi cable primeiro, né? Depois vieram as aplicações, aquelas lojas online de ração, de cachorro online, que aí acabou virando bolha, de fato, né? E eu acho que quando a gente começar a ter empresa que tem soluções com inteligência artificial, mas que depois se mostrarem não lucrativas, né, empresas que talvez não deveriam ser listadas na bolsa, aí começa a dar sinais de bolha, sabe? Sim. Ainda está com pouco IPO também, é outro realmente. sinal de pouca bolha. A gente vê também um earnings growth bem interessante dessas empresas, né? Por mais que o preço realmente foi esticado, muitas vezes o que a gente observa no mercado americano é que você vê o preço começando esticando e aí depois ele comporta junto com um earnings growth, com um aceite aí do mercado em relação a esse novo múltiplo, né? E acho que a gente pode estar observando também um pouco disso, né? A gente vê a Nvidia claramente uma das vencedoras, também entregando os resultados, por exemplo, né? Eu acho que tem isso mesmo, né? Assim, foi sustentado por fundamentos, assim, esse crescimento dos últimos 2 anos. As empresas, obviamente, estão crescendo bastante lá. Se você olha os resultados, né, o lucro, o crescimento de lucro, tanto do S&P quanto dos nomes específicos, tem tido crescimento. E aí, valorização do índice foi um conjunto da obra, né? Um pouco do crescimento de lucro e um pouco do múltiplo expandindo por conta de uma tecnologia nova que promete muito, ganhar produtividade, vai trazer eficiência, um monte de emprego vai poder usar isso no dia a dia para ganhar mais produtividade no geral, e aí o mercado se anima e o múltiplo expande um pouco também. Então tem esses dois fatores, né, que foram muito positivos para o mercado americano como um todo. E não só, né,
como a gente falou da infraestrutura, né? Talvez começou com chips. Quando saiu o ChatGPT lá em 2022, a NVIDIA era o nome mais falado, e a NVIDIA foi uma bolha por 2 anos, né? Assim, todo mundo falava, pô, quando ela foi de 80 para 150, isso aí é uma bolha, né? Aí de 150 para 300 é bolha. Aí de 300 para 900, pô, certeza que é bolha. E agora ela tá equivalente ao que seria 1.100, né? Porque ela dividiu por 10. Sim. E o múltiplo dela hoje está muito menor do que do ponto de partida lá em 2022. Se a gente olha o múltiplo projetado, ela está 24 vezes o lucro final do ano. Tá. Não é um múltiplo absurdo, assim, para uma empresa de tecnologia. É um múltiplo absurdo, mas para tecnologia, pelo setor, faz sentido, né? Quando você compara com os Estados Unidos, que a Coca-Cola negocia a 29 vezes lucro, 30 vezes lucro, e o que uma Apple negocia 30 vezes lucro com um crescimento de 6% ao ano, 8% ao ano. Não parece mais tão absurdo. Não parece tão absurdo.